Bom, nessa aula a gente vai falar de algumas propriedades da convolução e as propriedades resultantes aí dos sistemas lineares e invariantes no tempo, como memória, causalidade, estabilidade, por exemplo. Bom, a convolução ela é uma operação que tem uma propriedade importante, que é a propriedade comutativa. Então, se a gente olhar a definição da convolução, aqui no somatório de convolução ou na integral de convolução, a gente pode perceber que a propriedade comutativa leva ao fato de que se você fizer a integral de x de tal, h de t menos tal, ou se você fizer a integral de h de tal, x de t menos tal, o resultado é o mesmo. Então, às vezes vai ser conveniente a gente expressar a convolução dessa primeira forma, às vezes vai ser conveniente a gente expressar a convolução da segunda forma. O importante é saber aqui que a convolução é uma operação comutativa, certo? Então a gente pode trocar a ordem ali dos sinais ali na integral. A gente falou também nas aulas passadas sobre a interconexão em sistemas, né? Particularmente nessa aula a gente está interessado nessa interconexão aqui em que a gente conecta a saída de um sistema na entrada de outro, ou quando a gente tiver sistemas aí operando em paralelo e a gente quiser somar as saídas, né? E quando a gente falou dessa interconexão de sistemas, a gente estabeleceu que frequentemente a gente pode representar um sistema mais complexo por uma série de subsistemas que vão estar conectados ali de uma forma da forma como, né, que representa o sistema como um todo. E a nossa habilidade de conseguir subdividir um sistema complicado, um problema complexo, né, em subsistemas, ela é essencial aí para a carreira e para a habilidade, né, de qualquer engenheiro. Então, a gente vai tratar esses dois sistemas aqui em série, que eu chamo de série em paralelo, embora esse termo seja um pouco leigo, não seja muito correto, mas vamos lá. Se a gente conectar esses sistemas aqui, entre aspas, em paralelo, né, somar a saída do S1 com a saída do S2, a gente sabe que a saída do S1 vai ser dada aí pela convolução se esses dois sistemas, a gente está assumindo nessa aula que todos esses sistemas eles são sistemas lineares e invariantes no tempo. Isso é muito importante, né? Que daí a resposta ao impulso caracteriza completamente o sistema. Então, a saída do S1 vai ser a convolução do sinal de entrada x de t com a resposta ao impulso do sistema S1, chamei de H1 de t. E a saída do S2 vai ser a convolução do x de t com a resposta ao impulso do sistema 2, que eu chamei de H2 de t. Quando a gente somar, a gente vai ter x1 convolução com H1 mais o x2 convolução com o H2. E a convolução, por ser uma operação linear, ela respeita a propriedade distributiva, certo? Então a gente vai ter no final das contas que a saída é o y de t, é a convolução do x de t com a soma das duas respostas ao impulso. Então o sistema resultante desse sistema aqui que está somando a saída do S1 com o S2, o sistema como um todo resultante é a soma das respostas ao impulso H1 mais H2, certo? Se a gente tiver um outro tipo de conexão em que a saída do S1 é conectada à entrada do S2, a gente pode escrever aqui que essa saída do S1, o Z, é a convolução do x com o H1 de t, e a saída do S2 é a convolução desse sinal Z de t, que é o x de t convoluído com o H1, convoluído com a resposta do sistema 2, que é o H2 de t. Então, no final das contas, a convolução também não interessa em que ordem você opera, ela é uma operação linear que tem essa propriedade também associativa, né? Então, no final das contas, um sistema como esse aqui, composto aí por dois subsistemas, em que a saída de um está conectada à entrada de outro, o resultado desse sistema completo aqui é um sisteminha que é representado aí pela convolução das duas respostas ao impulso. Então, esse sistema aqui é o H1 convoluído com o H2, certo? A gente viu alguns exemplos práticos nas aulas passadas aí sobre essas interconexões de sistema, por exemplo, quando você vai medir uma sala, você vai gerar o sinal, esse sinal vai ser enviado para o amplificador, que vai alimentar a fonte, que vai fazer a onda sonora se propagar no ambiente, que vai ser medido pelo microfone, e finalmente isso vai entrar na placa de som.
né? E vai ser analisado lá pelo seu computador. Então tem vários elementos nesse sistema grande aí que são conectados, né? O sinal de saída do amplificador é conectado na entrada da fonte omnidirecional. A saída da fonte omnidirecional, que é a onda sonora, ela vai entrar aqui no ambiente subteste, que é a sala. E esse som na sala vai entrar no microfone, que vai transformar a pressão sonora em tensão elétrica, que vai ser finalmente enviado para a placa de som. Então a gente tem um sistema, né, concatenado aí, a saída de um concatenado na entrada do outro. Então, portanto, a gente vai ter esse tipo de sistema aqui, né? E no final das contas a gente viu que a gente está medindo, quando a gente mede só esse cara e o sinal do microfone, a gente está medindo o sistema que está no meio do caminho aqui, certo? Então eu deixo para vocês, né, tentar escrever matematicamente as operações aí as operações dos sinais, né, a convolução de um com a convolução do outro, e ver o que resulta, né, a resposta desse sistema, certo? Fazer esse exercício. Claro, vocês não vão saber exatamente qual é a resposta ao impulso desse ambiente, ou qual é a resposta ao impulso da sala, da fonte, mas é para escrever, né, um H de fonte ou um H de ambiente, etc. Certo? Assim vocês conseguem, do ponto de vista qualitativo, esse sistema aqui como um todo. Tá? Bom, a gente tem também um outro exercício que a gente fez na aula passada, que é, né, a interconexão aqui dos canais de uma mesa de som. Então, se a gente quiser fazer o sistema que representa esses 3 filtros aqui que estão conectados lá em paralelo, né? Então tenta escrever também isso na forma de uma operação de convolução, né? Em que você vai ter a resposta ao impulso do filtro 1, a resposta ao impulso do filtro 2, a resposta ao impulso do filtro 3, e no que isso resulta em termos de saída quando você conecta esses sinais de forma a somar as saídas de cada filtro, certo? Como é o caso do banco de filtros, tá? da mesa de som. A gente também viu nas aulas passadas propriedades dos sistemas como memória, causalidade, invertibilidade e estabilidade. A gente viu linearidade e invariância no tempo, mas todos os sistemas que a gente está estudando nessa aula já são lineares e invariantes no tempo. Agora, como que a gente estuda memória, causalidade, invertibilidade e estabilidade para sistemas lineares e invariantes no tempo, né? Então, vamos lá. Memória. A gente viu que um sistema, um slit aí, né? Um sistema linear invariante no tempo agora, sem memória, né? A gente viu que a definição de ser sem memória é que o valor atual da saída do y de t depende apenas do valor atual da entrada, né? E a única forma de você fazer isso com a integral de convolução é se o nosso h de t for proporcional a um impulso, certo? Porque a integral ela está operando aqui no atraso, certo? Então, quando o h de t for um impulso perfeito, né, a gente vai ter a consequência que o y de t vai depender apenas do x de t, e não do x de t atrasado ou adiantado, que seria um sistema com memória. Claro que na prática isso quase nunca acontece, né? A gente tem muito poucos sistemas que são sem memória, ou sistemas assim, chamados assim, de perfeitos, né? Que tem esse tipo de resposta ao impulso. Na prática a gente vai ter um sistema que vai ter algum tipo de memória, né? Então isso é muito importante, saber que essa idealização aqui quase nunca acontece, beleza? Bom, a causalidade, né? Num sistema causal ou num slit causal, o valor atual da saída do y de t depende de instantes passados ou presentes, não depende de instantes futuros, né? Então a gente tem uma dependência aqui que depende do presente ou do passado. Para que isso aconteça, esses coeficientes aí, h de t menos tal, eles têm que ser zero para todo tal maior que t. Imagina o seguinte, né? Se a gente está aqui no y de t em 10 segundos, e se a gente quer, né, que ele dependa só do passado, o h de 12, por exemplo, não pode ser um número diferente de zero, senão a gente vai ter uma dependência aqui com o futuro. Então a gente tem que ter esse h de t menos tal igual a zero para todo tal maior que t. E uma consequência disso, né, por causa da operação da convolução, como ela é operada, é que, no final das contas, o h de t tem que ser igual a zero para todo t menor que zero.
Então a gente vai ter uma resposta ao impulso que, para um sistema causal, necessariamente essa resposta ao impulso ela vai ter amplitude válida, ou diferente de zero, depois de t igual a zero. Então ela sempre vai estar do tempo positivo para frente, certo? Para um sistema causal, o que é muito importante também para a gente saber. Na prática a gente vai medir, a maior parte dos sistemas vai ser causal, eles vão ter essa característica de que a resposta ao impulso começa depois de zero. Tá? Invertibilidade. Quando o sistema ele é invertível, né, a gente tem a concatenação do S1 com o S2, que é o sistema normal e o sistema inverso, e a gente entra com x de t, a gente vai ter aqui a convolução normal, e a saída do sistema inverso vai nos recuperar de novo o x de t, certo? Então, quando a gente tem essa concatenação do sistema com o sistema inverso, nós estamos falando daquela concatenação dos slits em série, e aí a gente tem que a resposta do sistema como um todo é a convolução das duas respostas ao impulso, e a única forma de que o y de t seja igual ao x de t é se essa convolução do H1 e do H2 for um impulso perfeito, o que normalmente não vai acontecer. A gente vai conseguir talvez aproximar o S2 de um sistema inverso que vai levar esse H1 convoluído com H2 a alguma resposta ao impulso, normalmente causal, que a gente consegue, no final das contas, gerar alguma inversão, mas não vai ser uma inversão perfeita. Tá? Então, para ser de fato inverso, esse H1 convoluído com H2 teria que dar um impulso, um delta de Dirac, certo? Estabilidade, finalmente, né? Um slit é estável quando a gente tiver entradas limitadas, né? Se a gente tiver um x de t limitado aqui, se o módulo de x de t, por exemplo, for menor que b, e isso levar a respostas limitadas, certo? Pode ser que a resposta seja maior, mas a resposta vai ser de fato limitada, tá? Então, quando que isso acontece, né? Lá na convolução, a gente sabe que a convolução, o y de t, é a integral do h de t, x de t menos tal, e a gente pode, a partir da convolução, gerar essa desigualdade aqui, né? Porque, no fim das contas, se a gente tem a integral, o y sendo igual à integral, a gente sabe que o módulo do y vai ser sempre menor ou igual que a integral dos módulos dos dois sinais, certo? E no final das contas, esse integral dos módulos é menor ainda que esse b aqui, né, que é o limite do x de t, vezes a integral de menos infinito a mais infinito do módulo do h de tal de tal. Então, o nosso y de t vai ser sempre menor que esse valor aqui. Então, para o sistema ser estável, o que tem que acontecer na prática é que a integral da resposta ao impulso, que está representada aqui, tem que ser uma integral que resulte num valor finito, ou seja, a integral da resposta ao impulso tem que ser limitada. Isso, por curiosidade, é uma condição necessária para a existência da transformada de Fourier, por exemplo. Então, todo sistema linear invariante no tempo que tiver uma transformada de Fourier vai ser um sistema, portanto, estável. E aí você pode perguntar, puxa, mas tem sinal que não tem transformada de Fourier? Tem resposta ao impulso que não tem transformada de Fourier? Sim, tem. Tem resposta ao impulso que não tem transformada de Fourier. E a gente vai ver isso mais para frente e como lidar com problemas desse tipo. E a gente vai ver lá na transformada de Laplace, daqui a muitas aulas ainda a gente vai levar para chegar lá. Mas a gente vai ver como usar transformadas de Laplace nesse contexto aí de sistemas não estáveis e etc. Tá? Ou para, pelo menos, avaliar a estabilidade de sistemas. Bom, por hoje era isso. Um abraço e até mais.